Graça e paz a todos. Estamos dando continuidade ao propósito que Deus colocou no nosso coração de termos sempre, todos os dias, um momento de estarmos juntos, ouvindo a palavra do Senhor e clamando ao Senhor. Então, lembrando sempre que este é um momento que é um momento de culto, não é um momento onde nós estamos simplesmente participando de um vídeo, alguma coisa assim. É um culto onde nós adoramos ao Senhor, onde nós ouvimos a palavra do Senhor, onde nós clamamos, buscamos a Deus direção, né? Hoje eu quero de uma forma especial iniciar louvando a Deus por todas as pessoas que trabalham na educação. Não sei se todos sabem, hoje é o dia da educação, né? Então todos os profissionais que trabalham na educação, sejam eles professores, ou sejam pedagogos, ou sejam as pessoas que trabalham na secretaria, na cantina, nossos irmãos e irmãs em Cristo, que estão espalhados em muitas escolas das nossas cidades, né? Um abraço, Deus abençoe, e de fato é algo que nós precisamos investir cada vez mais, investir na educação e valorizar os trabalhadores da educação. Amém? Vamos iniciar com um momento de oração. Pai de amor, nós queremos neste momento, se Deus colocar, se Deus, esse tempo que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor Deus, a presença viva, poderosa do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo se faça presente de uma forma especial. Venha, Senhor Deus, a glória, ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que será proclamada daqui a pouco, que seja ministrada com autoridade e unção dos céus, e que encontre, Senhor Deus, corações como terra sedenta, Senhor Deus, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós, Senhor Deus, queremos, Senhor Deus, que a Tua vontade seja revelada mais uma vez a nós nesta noite. Nós oramos, Senhor Deus, toma a direção neste momento, se faça presente em cada lar, Senhor Deus, onde esse vídeo alcançar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, queridos, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Duas coisas importantíssimas aqui. Fala a respeito do ouvir a palavra do Senhor e crer em Deus. Queridos, isso são características, né? São exigências, de fato, daqueles que querem servir a Deus de verdade, né? Daqueles que podem ser, de fato, identificados como servos do Senhor, como servas do Senhor. Aqueles que ouvem a palavra e creem em Deus. Que você possa, nessa noite, quando estaremos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor, que os seus ouvidos estejam realmente atentos àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E que no seu coração haja essa postura aqui de fé, de crer, que aquilo que o Senhor estará falando, com certeza é algo que vai edificar a sua vida, é algo que vai alimentar a sua vida espiritual, é algo que vai fazer com que você venha crescer. Então é necessário que todos nós assumamos uma postura de não somente sermos ouvintes da palavra, mas precisamos ser fiéis praticantes, ouvir e crer. Amém, queridos? Bem, então vamos à palavra do Senhor nesta noite. Antes, como eu sempre falo, chame aí os seus parentes, os seus familiares, aquelas pessoas que moram com você, que estão aí na sua casa, para que possa ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Na verdade, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1.
do versículo 1 ao versículo 9. São 9 versículos, não estaremos lendo todos os versículos, mas precisamos primeiramente, antes, entendermos o contexto aqui desse texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui, queridos, Moisés, depois de ter liderado o povo, depois de ter libertado o povo do Egito, o Mar Vermelho se abriu e o povo passou anos e anos no deserto, sendo liderados por Moisés e tendo experiências profundas e poderosas com o Senhor, o sustento, os milagres e tudo mais que aconteceu com Moisés e com o povo ali no deserto. Ali o povo estava caminhando para a concretização da promessa de Deus, que era exatamente a terra prometida, a Canaã. Ocorre, queridos, que já no momento final dessa caminhada do deserto, chegando na terra prometida, inclusive Moisés chega a ver de longe a terra prometida, Moisés morreu, Moisés falece, né? E com certeza uma perda absolutamente irreparável para o povo de Deus. Uma liderança forte, uma liderança carismática, uma liderança realmente instituída por Deus, né? E aí não é fácil essa substituição. Ocorre que Deus já havia separado alguém para dar continuidade a esse processo que o povo estava enfrentando, ao projeto de Deus, que era de caminhar no deserto com Moisés, e agora era um tempo de tomar posse da terra prometida. Era um tempo de conquistar a terra prometida, porque a ideia de chegar na terra prometida não era somente chegar, porque havia moradores nessa terra e era necessário que ela fosse conquistada. E como promessa do Senhor, o povo haveria de conquistar essa terra, mas era necessário que alguém continuasse essa liderança carismática, uma liderança instituída por Deus, né, para a glória do nome do Senhor. E aí então Deus chama Josué e fala essas palavras aqui com Josué, as palavras que estão contidas no capítulo 1 de Josué, do versículo 1 ao versículo 9. E essas palavras de Deus para Josué que são as palavras que nós queremos refletir como palavras de Deus para nós. Por quê? Porque a ideia para Josué é tempo de continuar, é tempo de prosseguir, é tempo de permanecer firme, mas prosseguir, porque o tempo, os milagres foram maravilhosos no tempo de Moisés, mas era necessário que houvesse a continuidade do projeto de Deus para aquele povo. O projeto de Deus não podia parar. Então era necessário que houvesse uma continuidade. Era um tempo de prosseguir, de continuar. E por isso, queridos, que é um tempo que Deus também é um texto que Deus está falando conosco, porque nós entendemos que também é um tempo de nós continuarmos. É um tempo de nós prosseguirmos na nossa caminhada de fé. Que não seja talvez uma caminhada física, como às vezes nós gostaríamos, como Paulo Barbosa, por exemplo, gostaria de estar fazendo aquela caminhada lá na orla de Jardim Camburi, de Camburi, da praia de Camburi, como ele sempre fez, mas é tempo de nós prosseguirmos, de continuar a nossa caminhada espiritualmente. E se não podemos fazer da forma que nós gostaríamos de fazer, ou da forma que nós já estávamos acostumados a fazer, nós precisamos renovar o nosso propósito, renovar o nosso compromisso, porque o que Deus espera de nós é que nós venhamos continuar, é que nós venhamos fazer com que essa partida continue, né? A partida não pode parar. E por isso, queridos, nós vamos nos ater um pouquinho
a essas palavras que Deus ministrou inicialmente para Josué e que nós queremos também refletir sobre o tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, querido, quando lá no versículo 2, o versículo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, ou seja, Deus, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E aí veio a palavra de Deus para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Então dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nós já percebemos algo importante, que Deus estava falando para Josué e que Deus está falando conosco também. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos despertar, nós precisamos continuar. Porque a tendência daquele povo era inicialmente ficar de uma forma prostrada, de uma forma contemplativa, somente lá chorosos, porque o seu líder querido havia falecido. Ocorre que atrás dele já havia se encerrado o deserto, só faltava atravessar o Rio Jordão para começar uma nova etapa na vida daquele povo, que é exatamente a conquista da terra prometida. Não poderiam parar, era necessário prosseguir, e era necessário que houvesse uma iniciativa de Josué: dispõe-te. Era necessário que houvesse uma iniciativa de Josué, ter disposição, ter iniciativa para cumprir com sua responsabilidade. Queridos, isso é algo importante para nós também. Porque se não temos todos os meios, se não temos tudo aquilo que tinha à nossa disposição, mas é necessário que nós venhamos continuar, é necessário que nós venhamos prosseguir na nossa caminhada de fé, na nossa vida espiritual. Nós podemos continuar crescendo, podemos continuar ampliando a nossa visão, podemos continuar tendo experiências novas com Deus. Para isso, aquilo que Deus falou para Josué, aquilo que Deus fala conosco: dispõe-te. Como em outro momento Deus usou Isaías para falar: dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Assim também o Senhor falou com Josué: não é tempo de ficar só chorando, não é tempo de ficar parado no tempo. Tem coisas grandes para acontecer, tem coisas maravilhosas para vocês experimentarem. Então disponhamos, despertemos, continuemos. Não é tempo de ficar parado. Amém, igreja? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Deus falou para Moisés e que Deus fala conosco está lá no versículo 3, querido. Quando o texto, como promessa de Jesus, ou como promessa de Deus, Deus falou para Josué: como eu prometi para Moisés. Importantíssima essa expressão: como eu prometi para Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Importantíssimo nós entendermos essa expressão de Deus. Deus faz questão de lembrar para Josué: tenho promessas. Amém, querido? Tem coisas grandes que eu já prometi, e eu não sou um Deus que promete e não cumpre. Já provei isso para vocês. Porque eu prometi que vocês estariam sendo levados para a terra prometida, e vocês estão frente a frente à terra prometida. Eu prometi que vocês passariam pelo deserto, e vocês passaram pelo deserto. Vocês já experimentaram que eu sou um Deus que cumpre as minhas promessas. Então, dessa forma, irmãos e irmãs, ali Deus estava fortalecendo a fé de Josué e ao mesmo tempo despertando e fazendo com que Josué tivesse mais um motivo para se despertar. Eu prometi a Moisés, e a promessa que eu faço eu cumpro. E aqui, queridos, eu quero de uma forma especial também trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Uma das coisas mais lindas é que existem promessas de Deus para o seu povo. Existem promessas de Deus
promessas que serão cumpridas para a sua vida, para a sua família, para aqueles que estão na presença do Senhor, para aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus, para aqueles que estão fiéis no propósito de estar servindo ao Senhor verdadeiramente. E assim como Deus prometeu para Moisés, assim o Senhor estava falando para Josué: eu vou dar essa terra para vocês. Amém, querido? Coisa linda essa fala de Deus para Josué. Um terceiro destaque que eu quero também levantar com vocês aqui neste texto está lá no versículo 5, quando Deus fala com Moisés quando Deus fala com Josué uma coisa maravilhosa: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ah, queridos, aí não precisava de mais nada. Não precisava de mais nenhuma outra fala de Deus para Josué. Só com essa fala já era garantido que Josué iria, porque Josué já tinha visto, presenciado tudo aquilo que Deus tinha feito com Moisés. Desde o levantar de Moisés, o chamado de Moisés lá na sarça de Sírio. Josué não tinha visto, mas com certeza ele conhecia essa história, né? Desde a sarça ardente, as pragas, o mar vermelho, todo o cuidado de Deus com aquele povo, o maná, as codornizes, as experiências profundas, poderosas daquele povo com o Senhor, e especialmente as experiências profundas e transformadoras de Deus, de Moisés, que ele teve com o Senhor, com a glória de Deus se revelando a ele de uma forma tão plena, de uma forma tão poderosa. Isso, querido, é essa fala de Deus para Josué, uma coisa linda: como fui com Moisés, eu serei contigo. E aí podemos dizer com certeza, ali está a garantia da vitória, ali estava a garantia de que as coisas iriam dar certo. Ali não eram promessas vazias, porque Josué já tinha presenciado de uma forma maravilhosa o agir de Deus na vida de Moisés. E ali, quando Deus fala dessa forma com Josué, ele diz: com certeza vai dar certo. E é isso que o Senhor fala conosco também. Amém, queridos? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por isso, despertem, prossigam, continuem. Não fiquem parados, não se desfaleçam, não desanimem. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, Deus estará com os seus servos e as suas servas. Ele é o mesmo Deus, ele continua da mesma forma. Ele não é como às vezes os homens que prometem e não cumprem. Não é às vezes como certos políticos que na época das eleições, eles vão lá, fazem um caminhão de promessas, mas depois que vence as eleições não continuam essas promessas. Deus não é assim. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E por isso, queridos, nós podemos ter essa garantia, assim como Josué teve, que assim como Deus foi com Moisés, Deus estaria com Josué. E temos que ter clareza disso. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Podemos ter estratégias, podemos ser muito inteligentes, podemos ter recursos financeiros, podemos ser fortes, ter saúde. Isso são detalhes importantes. Mas o que faz toda a diferença mesmo na vida do servo de Deus e da serva de Deus é a presença do Senhor. A presença de Deus faz toda a diferença para nós. E essa era uma promessa que Deus estava dando para Josué. E não é uma presença qualquer, é a presença que Deus esteve com Moisés. Isso é poderoso. Isso é algo grandioso. Isso tinha que motivar Josué de uma forma poderosa. Isso deve nos motivar também. Que nós vamos olhar essa história e vamos ver que de fato Deus esteve com Josué de uma forma linda e especial. Amém, queridos? Vamos agora aos versículos 6, versículo 7 ao versículo 9, que tem repetidas aí a mesma expressão.
Versículo 6, ser forte e corajoso. Versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. E no versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Aqui, queridos, por 3 vezes, Deus repete a mesma fórmula para falar de uma coisa muito importante. Era necessário que Josué tivesse força. Força mental, força física, força espiritual, força emocional. Josué precisava ser forte. Era necessário que Josué tivesse coragem, tivesse ousadia. Josué não podia ser medroso naquele momento. Josué não podia ser alguém que tivesse inseguranças, incertezas. Afinal de contas, ele estava liderando o povo para conquistas. Mas ali, quando Josué estava ouvindo aquelas palavras, Deus ali estava dizendo para ele: você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Insistiu com isso, porque haveria lutas, haveriam batalhas difíceis de serem travadas, haveria tempos difíceis, inimigos valentes, gigantes viriam contra eles, e a conquista da terra prometida não seria tão fácil, não seria tão simples. E por isso era necessário que Josué tivesse força e coragem. Queridos, isso é uma palavra muito importante para nós também, porque quando Deus nos garante que Ele vai nos dar a vitória, não quer dizer que essa vitória seja sem luta. Pelo contrário, aliás, se não tem luta, não é possível a vitória. A vitória só é possível para aqueles que lutam. Não é verdade? E aqui, mais uma vez, Deus lembra isso. Você precisa ser forte, Josué. Você precisa ter coragem. E por 3 vezes, Deus fala dessa forma, porque as lutas virão. As lutas são grandes. Não existe vitória sem luta. Não existe conquista sem o empenho, sem o esforço. E por isso, querido, Deus também nos fala que as lutas estão a olhos vistos. As nossas dificuldades estão aí também. As situações difíceis estão aí para todo mundo e também para os servos de Deus. Por isso, nós também, Deus faz a parte dele, mas Deus espera que nós venhamos fazer a nossa parte. E a palavra de Deus para Josué é a palavra de Deus para nós. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos ser aqueles que enfrentam a batalha crendo no milagre do Senhor, crendo em Deus, mas sem medo, porque afinal de contas, a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de medo. Entenda isso, querido. Você entende isso? Deus não tem dado a você um espírito de covardia, um espírito de medo. Por isso, querido, é tempo de prosseguir, é tempo de continuar, é tempo de estar colocando a mão no arado firme, arregaçar as mangas e não olhar para trás e permanecer inabalável. É tempo de continuar, é tempo de nos despertar, é tempo de disponibilidade. Amém? Amém, irmãos e irmãs? Eu vou falar amém, igreja? Amém, né? Glória a Deus por isso. Mas o Senhor também nos falou com Josué e fala conosco, versículo 8, no que diz respeito à palavra. Quando ele diz, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E antes, no versículo 7, também Deus falou com Josué, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda,
Aqui, queridos, estava falando especificamente do livro da lei. E para nós, o livro da lei é esse negócio aqui chamado Bíblia, Palavra de Deus. E aqui, queridos, claramente o Senhor estava falando para Josué. E claramente o Senhor fala conosco. Nesse tempo de lutas, que nós precisamos prosseguir, que nós temos que continuar. Este aqui é um instrumento poderoso, um instrumento valioso para nós. Não podemos abrir mão deste instrumento, dessa arma. Por isso o texto diz, precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Mesmo que não estejamos lendo isso o tempo todo, mas aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos enquanto palavra de Deus, precisamos meditar, precisamos ruminar, precisamos assimilar, precisamos estar vivenciando essa verdade na nossa vida. Essa é a lógica do meditar dia e noite. Não quer dizer que temos que ficar como aqueles monges presos nos monastérios da Idade Média, que a única coisa que eles faziam era estar lendo a Bíblia e orando. Não! É tempo de nós encararmos, é tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós despertarmos. E aqui sim a palavra de Deus, e se não estamos com ela o tempo inteiro nas mãos lendo, mas ela precisa estar aqui no nosso coração, aqui na nossa mente. E como Deus falou aqui para Josué, também ela tem a palavra do Senhor, tem que estar aqui nos nossos lábios. Não cesses de falar deste livro da lei. E não desvies nem para a direita nem para a esquerda. Então aqui fala, querido, a respeito do meditar, do viver a palavra. E no viver a palavra, vivendo a palavra, nós vamos pregá-la e nós vamos testemunhá-la. Vamos ser fiéis, vamos ser obedientes, quando o texto diz, não vamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, querido? Isso é uma palavra muito importante para nós, porque se precisamos prosseguir, se precisamos continuar, a responsabilidade pesa sobre os ombros dos servos de Deus, assim como pesou sobre Josué. Temos que continuar, temos que prosseguir. Existem batalhas a serem vencidas, existe conquista, a terra prometida está aí para ser conquistada. Então nós não podemos ficar parados. Então a ideia aqui é termos uma arma, e essa arma é a palavra de Deus. Amém, queridos? E por fim, Deus fala também com Josué no versículo 9, além dele repetir a forma ser forte e corajoso, ele também diz, não temas e nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, aquele que é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Não temas, não te espantes, é trazer aquela ideia realmente do não desanimes, não se amedronte, porque Deus é conosco, Deus é contigo. Deus falando com Josué e Deus fala conosco, Deus é conosco, Deus estará presente com a gente. Se tiver para ficar dentro de casa, quantos dias que for nessa quarentena, vamos ficar, porque Deus está conosco. Se precisarmos sair para ir num supermercado, numa farmácia, no banco, em qualquer coisa, Deus estará conosco. Se precisarmos sair para trabalhar, como as pessoas que trabalham em hospitais ou coisas assim, vamos, porque Deus estará conosco. É isso que Deus falou com Josué, é isso que nós nos apropriamos dessa promessa para a nossa vida. Porque se nós não podemos ficar parados, não podemos ficar só chorosos, não podemos ficar só lastimando a nossa situação. Temos que avançar, temos que crescer, temos que prosseguir. Então, assim como Deus falou com Josué, apropriemos dessa palavra para a nossa vida. Dispõe-te agora, levantemos, vamos caminhar, vamos prosseguir, vamos crescer, porque Deus está conosco.
é a garantia. Mas não é só não é possível diminuir a presença de Deus, né? Não é só a presencinha de Deus. É a presença de Deus que foi com Moisés. Isso é mais. Isso é algo maior, muito maior. Cresce muito essa promessa de Deus para a nossa vida. Assim como ele foi com Moisés, ele será conosco. Queridos, a história nos conta que Josué foi tremendamente vitorioso nessa empreitada. E de fato, o povo tomou posse da terra prometida. E foi muitas batalhas, muitos inimigos que eles enfrentaram, muitas lutas. Precisaram ser fortes e corajosos. Eles não podiam temer nem se espantar. Precisavam ter muita coragem. Precisaram ter muita coragem. Mas foram grandes conquistas. Foram grandes vitórias. E é isso que o Senhor está nos falando nessa palavra. Acolha essa palavra no seu coração nessa noite. Receba essa palavra na sua vida, como uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de despertamento, porque o Senhor com certeza está conosco nesse tempo de dificuldades, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, vamos responder ao Senhor esta palavra. Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor nos traz. Uma palavra, Senhor Deus, de despertamento, Senhor Deus. Uma palavra que nos traz responsabilidade, Senhor Deus. E queremos te louvar, Pai querido, porque a promessa que o Senhor fez para Josué, o Senhor cumpriu aquela promessa. E como nos apropriamos dessa palavra para a nossa vida, nós cremos que o Senhor vai estar conosco também. E vendo na história como Josué foi bem sucedido, Deus, nós queremos, Senhor Deus, e confiamos, Senhor Deus, que seremos bem-sucedidos nesse nosso despertamento também, Senhor. Não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena. Não sabemos quanto tempo vai durar, Senhor Deus, essas dificuldades, essas inseguranças e incertezas que estamos vivendo. Mas nós cremos de uma coisa. Nós sabemos de uma coisa: o Senhor estará conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, Senhor Deus, eis-nos aqui. Nos encontramos na Tua presença, Senhor Deus. Queremos nos levantar, Senhor Deus, e fazer a Tua obra. Queremos prosseguir nessa caminhada. Queremos que essas conquistas sejam reais também na nossa vida. Queremos que essas conquistas sejam reais também na nossa igreja, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma bênção muito grande você está conosco, né? Quero mandar um forte abraço para muita gente, né? Pessoas que estão ao vivo conosco aqui, a Carmen, a Leni, o Alexandre Reis e o Alexandre de Souza, os dois Alexandres, né? Genivaldo, Adriana, Sônia, Idalice, Eliana, Alba, Obedias, Miriam e Paulo Barbosa, Mariana, Giovana, Natália Santana, a Kátia, Valdiceia, Luiz Carlos, Thalita, Carol, Albina, Galvão, Felipe do Carmo, Marlene Fernandes, um abraço para Marlene, viu, Marlene? Antônio Carlos, Creuza, esposa do nosso irmão Quirino, Simone, Noel, Célia, Rosângela, Graciele. Aproveitar que Graciele está aqui, um abraço especial para o Leonan, que hoje está fazendo aniversário, né, Graciele? Um abraço para toda a família, para o Manel, especialmente para o Leonan. Um abraço também para o Fábio Garcia, né, filho da Dilma, para Sheila, para Gleice, para Tereza, para Iraci, para Leodite e o esposo Zé Carlos, para Maria Luzi, ou seja, para todos aqueles que estão ao vivo conosco. Um abraço, né? Um abraço para toda a igreja de Guabeiras, um abraço para toda a nossa congregação de Jardim Carapina. E vamos ter agora um momento de oração pelos pedidos que foram feitos aqui para nós, né? Aqui a irmã
Vamos orar pela irmã Idalice, pela manhinha, que está conosco aqui ao vivo. Vamos orar por ela. A Lani nos falou que ela tem passado mal, né? E juntamente com a irmã Idalice, para a irmã dela, a Maria de Lourdes, vamos estar orando por ela também. Continuar orando também pelo irmão Quirino. Hoje ele teve a primeira sessão de negócio dos rins, hemodiálise, né? Vamos estar orando pelo irmão Quirino também recebeu uma bolsa de sangue. Orar também pelo Lorenzo. Lorenzo, ele é sobrinho da Vaninha lá de Linhares. Lorenzo está internado no hospital de Colatina. Vamos estar orando pelo Lorenzo. Está orando pelo Daniel, sobrinho do pastor Enoque, lá no Rio. Continuar orando pela irmã Sueli, né, a mãe do Vinícius. Vamos também orar pelo Fabinho, né, que pede oração, filho da Dilma. Continuar orando pela nossa irmã Valdiceia. A Leudite também pede oração de agradecimento, né, pelo neto Leonardo, que faz aniversário hoje. Um abraço, Leudite, um abraço para o Leonardo, que hoje está fazendo aniversário. Amém, queridos? Vamos. Maria Luzia falou que a Cris já está em casa, agradeceu as orações. Glória a Deus. Então, Maria Luzia agradece as orações e que a Cris já está em casa. Glória a Deus por isso. Vamos ter mais um momento de oração, então. Pedimos a bênção do Senhor para cada um desses pedidos aqui, Senhor. Louvamos ao Senhor por aqueles que estão aniversariando hoje, pelo Leonardo. Senhor, muito obrigado. Pedimos, Senhor Deus, a bênção do Senhor por estes que estão enfermos, Senhor Deus. Todos estes que estão enfermos, que foram mencionados aqui, Pai, clamamos ao Senhor. Repreenda toda a enfermidade. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que permanece conosco. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelo Fabinho, Pai querido. Oh, Senhor Deus, Tu sabes as lutas específicas que o Fabinho enfrenta. Em nome de Jesus, opera um grande milagre. Transforma o que precisa ser transformado na vida do Fabinho, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, a bênção do Senhor para as nossas famílias. Pedimos a Ti, Pai, a bênção do Senhor para a nossa igreja. Clamamos ao Senhor pelos nossos governantes, pelos enfermos por Covid, Senhor Deus, que estão nos hospitais, nas UTIs. Clamamos, Senhor Deus, pelo sistema de saúde, Senhor Deus. Hoje, Senhor Deus, oficialmente foi um dia, nas últimas 24 horas, que teve o maior número de mortes por Covid-19 no Brasil. Nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia do nosso país. Clamamos pelo milagre do Senhor, pela bênção do Senhor. Senhor Deus, nós colocamos todos esses enfermos nas Tuas mãos, crendo no milagre do Senhor. Clamamos pelos nossos governantes, clamamos pelas pessoas que saem de casa todos os dias para trabalhar, Senhor Deus, em diferentes profissões, por aqueles que moram nas ruas. Nós clamamos a Ti. Muito obrigado por este tempo, Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queremos também estar avisando, renovando o nosso convite para amanhã. Amanhã, quarta-feira, conforme a gente tem separado toda quarta-feira para um dos nossos irmãos, as irmãs da igreja, poder estar trazendo uma ministração. Já tivemos o Vinícius, já tivemos o Alexandrinho, e amanhã vai ser a irmã Alba, né? Então, com certeza, uma palavra muito abençoada que nós teremos amanhã. Deus estará falando poderosamente aos nossos corações. Então, um convite especial para você estar participando conosco amanhã, às 8 horas da noite, convidando outras pessoas para participar também. E, ao mesmo tempo, conforme nós temos desafiado a você, estar compartilhando esse vídeo, né, de hoje, essa palavra que foi ministrada hoje, né? Ela fica lá no Facebook, fácil de compartilhar. Então, compartilhe pelos grupos de WhatsApp, compartilhe. Ela vai também para o nosso canal no YouTube. Então, o Alexandrinho até tem falado, né, para você visitar a página da Igreja Metodista no YouTube, nosso canal no YouTube, que foi criado especificamente para facilitar as pessoas. Todas as ministrações têm ficado também lá no YouTube. Então vai lá no canal, se inscreva, assista, curta, né? Dá o likezinho lá,
Então, lá no nosso canal da Igreja Metodista, e compartilhe esses vídeos. Tá bom, querido? Um abraço forte. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.